Kano é um jovem otaku que vive uma vida tranquila, até se deparar com uma entrevista de emprego, que ele responde todas com muita facilidade sobre o mundo otaku. Logo após se reúne com o dono da empresa. Respondendo todas as perguntas certas, vai até o mundo de fantasia, onde ele vai ser obrigado a estar levando a cultura otaku para esse mundo. Para isso, vão ter que estar convencendo a princesa desse outro mundo e também o governo japonês. Após conseguir essa liberação, vai estar contando a história de Kano transformando o mundo de Sekai em um mundo para otakus. Essa é a história de Outbreak Companion. O anime começa com Kano respondendo diversas perguntas sobre o otaku, por passar noites acordado, lendo e jogando, passando o teste, acertando todas as questões. No dia seguinte se encontrou com o dono da empresa. Kano pergunta o que essa empresa faz. O dono levanta e pega um chá para os dois tomarem. Tomando o chá, Desmai se lembra do dia que foi rejeitada pela sua amiga de infância por ser um otaku. De repente acorda gritando bem alto e assustando a empregada. Por conta da sua personalidade forte, deixa a garota bem amedrontada. Não entendendo nada do que ela está falando, pede para que Kano coloque um anel. Ao colocar, garota entende tudo o que a empregada diz. Ao olhar para o lado, vê uma garota com melões de tamanho F. Se apresenta como Minori, segurança de autodefesa. Será responsável por protegê-lo nesse mundo. E ele foi levado para o mundo paralelo. Kano imagina que veio para esse mundo com diversos poderes. Minori mostra o mundo que ele veio com elfos, dragões e diversas criaturas. Kano quer conhecer o mundo melhor, mas infelizmente não pode, pois será explicado como irá funcionar. O mesmo homem que o trouxe para esse mundo se apresenta como Matoba. Há mais ou menos um ano atrás, encontraram um buraco misterioso na floresta de Monte Muji. Os cientistas chamaram o buraco de passagem hiperespacial. Após investigações, foi descoberto que aquele buraco era uma estrutura espacial tridimensional, que conectava esse mundo para o outro. Ao entrar, percebe que a civilização era igual à nossa. O Japão descobriu que o mundo fazia fronteira para o outro. Enviaram uma equipe de conhecimento para esse mundo. Fizeram contato com os soberanos desse mundo, o Império Sagrado de Eldante. Para não causar uma guerra, rapidamente concordaram em cooperar de forma favorável para ambas as partes. O departamento do Matoba explora a possibilidade de cooperar entre este mundo paralelo e o Japão. Kano foi contratado como gerente geral pela companhia Amutet para explorar animes para esse mundo. O governo japonês não está muito feliz com essa união para levar mangás. O governo acabou cortando muito dos fundos, então garota vai ter que viver nessa casa por um tempo. Kano não quer ficar nesse mundo e exige voltar, mas o dono da empresa não permite, o chantageia dizendo que o garoto não sabe como voltar. Não tendo o que fazer, decide aceitar. Pensativo em sua cama, o Alan prepara o café para o garoto tomar, deixando escapar suas orelhas de elfo. A mesma fica aterrorizada pensando que seria punida. Nesse mundo as pessoas não veem com bons olhos elfos, porém Kano acha maravilhoso e até tira uma foto, mas de repente aparece Brook, seu novo servo. Sua principal atividade é jardinaria. Já é tarde, então decide dormir. Ao acordar, Furlan começa a tirar a roupa do garoto, mas ele não permite por achar meio desconfortável. Minori aparece por conta da rainha querer ver Kano o mais urgente possível. Eles vão de carruagem fechada por conta de algumas pessoas não gostarem dessa organização. Ao chegar, são recebidos muito bem por todos. De cabeça baixa, a rainha pede para que eles se levantem. Kano percebeu que a rainha é apenas uma garotinha, não gostando de ser chamada assim. Dá um cruzado de direita no queixo do garoto. Para proteger Kano, Matoba fala que as pessoas no Japão são consideradas maiores com 21 anos de idade. Já nesse mundo é com apenas 16. Sem ter o que fazer, concorda para não ser decapitado. Minori apresenta as pessoas mais importantes do reino, a rainha Anne Zahar, primeiro-ministro. Galisa pede a palavra a Vossa Majestade. Diz que a cultura otaku deve ser sem valor. Poderia ser um veneno nocivo no qual não conseguem se livrar. Kano fica revoltado e afronta a Galisa. Após ser chamado de idiota, o cavaleiro faz de tudo para acabar com o garoto, mas é segurado pelo primeiro-ministro. Anne achou muito engraçado porque o garoto enfrentou seu cavaleiro e decidiu aceitar a cultura otaku no seu mundo. Voltando para casa, Kano pergunta o que deve fazer. Minori por enquanto não sabe, mas primeiro devem garantir um terreno e um orçamento, já que é o primeiro câmbio cultural entre a humanidade e o mundo paralelo. O governo quer monopolizar o comércio, mas não podem fazer um investimento tão grande em uma coisa que não sabem qual vai ser o retorno. Para começar, Kano pode colocar as melhores obras para fazer as pessoas gostarem, já que não podem entender o que está escrito em
CDs e DVDs e mangás. Kanou tem que arrumar alguma forma de consertar esse problema, já que o anel não faz as pessoas entenderem o que está atrás do seu eletrônico, e sim no que está pensando. Por causa das grandes magias que existem nesse mundo, não consegue conectar à internet, mas depois de alguns dias conseguiu fazer a sua primeira biblioteca em casa. Quando menos espera, Anne aparece para ver mais sobre a cultura otaku. Por não entender o que está escrito no mangá, pede para que o garoto leia. Conversando com Fua-Flan em vez de ler o mangá, fica irritado e pede para que ela faça um chá. Depois de horas lendo, a rainha finalmente se sentiu satisfeita e foi embora. Indo pegar alguma coisa para comer, encontra uma pessoa com os olhos vermelhos. Então começa a bater no mesmo por conta do escuro. Após descobrir quem é, o servo fala se quiser bater no mesmo que bata com o pau. Por ter escamas não consegue sentir nada com socos. Kanou não queria bater no servo, bateu apenas por estar com medo. No dia seguinte, sai para conhecer seus futuros clientes. Para a cultura otaku crescer, precisa ser aceita pelo consumidor. Nesse mundo, a cada 10 pessoas, 8 não sabem ler, o que deixou Kadoku chocado. As crianças começam a ter treinamento desde cedo para homens largatos, elfos e outras raças. O serviço militar é o caminho mais rápido para conseguir um emprego. Nesse mundo, as pessoas não têm direito a nada, apenas trabalhar. Na hora do almoço, Kanou chama crianças para oferecer um livro e pergunta qual a hora que eles brincam. Nesse mundo, as crianças não têm tempo para brincar. Quando não estão treinando, estão na colheita ou cuidando dos animais e arando os campos. Além de livros serem apenas para pessoas ricas, quem aprende a ler é só a nobreza e os cientistas. Pessoas de classe baixa não têm acesso à leitura. Kanou fica muito pensativo e foi para casa. No dia seguinte, Anne compareceu para ler mangá. Na parte mais interessante, Fua-Flan aparece para entregar o chá, mas foi insultada por diversos xingamentos diferentes. Kanou lembra que já foi rejeitado e humilhado no passado, prestes a atacar um pedaço de pão na cara da Fua-Flan. Kanou segura na mão da rainha e pede para que ela repensasse mais sobre o conceito de igualdade. No seu mundo, pessoas que são consideradas otakus têm um certo preconceito, não sabendo o que é o termo igualdade. Anne achou o garoto muito interessante por ter a repreendido, e a partir de hoje quer aprender o idioma japonês. Um pouco mais de um mês, Kudo está no Império de Eldante. O gerador e a escola que pediu a Matoba estão quase prontos. Eles querem que todas as pessoas estudem, sem saber da sua classe social. Quando menos espera, Anne aparece dizendo que aprendeu bastante sobre o japonês. Tirando o anel da mão, tenta falar. Kanou não entendeu nada. Fua-Flan também tentou, mas sem sucesso. Minori aparece e Kanou fica encarando suas partes macias. Anne pergunta se ele gosta de partes gelatinosas. Kanou responde que partes pequenas também têm suas vantagens. Minori refutou mesmo, dizendo que se fosse no Japão ele já estaria preso. De fundo aparece uma lagartixa, espionando a rainha Anne. No dia seguinte, Kanou começou a ensinar os filhos da nobreza a ler mangás. Após as crianças irem embora, Anne desabafa que é a primeira pessoa que ela gosta de ficar. Kuno achou isso muito legal. Ao citar que gosta de ficar com a Anne e Fua-Flan, a garota fica irritada e vai embora. Minori fala que as pessoas da nobreza não gostam de ser igualados aos plebeus. O que Kanou está tentando fazer de abrir uma escola para plebeus desafia os fundamentos do Império Eldante. Sabendo disso, não faz nada e foi conversar com Fua-Flan. Tirando os anéis, ela já consegue se virar no japonês e pede para que quando Kanou voltar para sua terra natal que a leve junto. Ficando envergonhado, não diz nada. 20 dias depois, a escola finalmente se abriu. Kanou ficou muito feliz pelas crianças. Fua-Flan sabe que o garoto esqueceu a marmita e decide levá-lo. Anne diz que evoluiu bastante e mostra a Kanou a elogiando. Ele também fez questão de elogiar Fua-Flan. Isso foi suficiente para fazer a Vossa Majestade ficar irritada. Sempre quando está junto de Kanou, ele sempre cita sua serva. Ele não quer que ele tenha olhos apenas para Fua-Flan. De repente, um dos guardas da Majestade é morto pela organização patriota Beidner. Os criminosos levam todos para a casa de Kanou. Eles ficam revoltados por conta do garoto estar ensinando o japonês para todas as raças. Humanos e demi-humanos estão juntos na mesma sala, e isso é inadmissível. Explica o porquê da distinção de raça, por conta de ser um decreto de Deus. Elfos possuem uma poderosa magia, têm baixa fertilidade. Anões possuem uma tremenda força física, mas lhe foram dados corpos pequenos para que não pudessem governar através da violência. Os humanos são povos que unem as raças inferiores e
as governam? Kanou responde que o homem inveja o dom dos demi-humanos e deseja ter o dom deles, e de fato é isso, além de fazer tudo isso para parecer com eles. O homem responde que foi os humanos que criaram a nação, algo que nenhuma raça foi capaz de fazer. Além de não ligar para opiniões deles, dever respeito é algo natural. Os mangás que eles trouxeram vai contra as tradições construídas pelos seus antepassados. Anya fala que Kanou foi levado a esse mundo de forma pacífica, e se caso acontecer alguma coisa com ele, Japão irá entrar em contato e irão atrás das pessoas que fizeram isso, desistindo de atacar o garoto. Denomina a rainha como sua inimiga de agora em diante. O garoto é jogado para as partes macias da sua serva, então pega uma parte que está no local e consegue cortar a corda para seu plano ser executado com êxito. Pede para ir ao banheiro. No caminho, recebe uma mensagem no celular e começa a tocar uma música, dizendo que isso é seu poder e que pode partir todos ao meio. Ninguém dá ouvidos a esse blefes e ataca o garoto. De repente, Minori aparece e dá diversos golpes nos bandidos. O homem ativa o poder que não pode ser parado, até ser apagado por um extintor de incêndio. Vendo que não tem nenhuma chance de vencer, tacou uma faca na rainha. Fualan pulou na frente e sofreu um ataque. No dia seguinte, Kanou foi visitar Fualan para ver como ela está. Ao chegar no local, Anne diz que não resistiu e pela pele já está morta. Kanou fica aterrorizado, mas ela se referiu ao seu peixe que acabou morrendo. Depois de um mês, Fualan finalmente recebeu alta, mas encontrou a biblioteca um desastre, mas rapidamente arrumou e colocou tudo no seu devido lugar. Kanou está muito feliz por conta de finalmente começar as aulas, porém no começo tem bastante discriminação por parte da nobreza, mas os plebeus também implicam um com outros. Voltando para casa, Minori vê que tem uma criatura nas redondezas da casa do garoto. Chegando perto, vê uma demi-humana ilustrando a casa do garoto. Sendo interrogada, ela se apresenta como Elba, uma ilustradora. Minori tira o anel para conversar em japonês com o garoto e explica que essa garota possa ser uma espiã do reino vizinho. O império de Eldante e Baiharan tem uma relação bem hostil, então naturalmente enviam espiões um para o outro. Muitas das vezes, as pessoas são enviadas como espiãs sem nem saber. De repente, guardas da corte real aparecem para levar a garota para ser executada. No dia seguinte, todos foram se apresentar para a majestade. Kanou pergunta o que aconteceu com Elba. O cavaleiro explica que não tem provas da mesma ser uma espiã, mas observando a circunstância é quase certo. Trazendo a garota para o palácio, Kanou tenta provar que a garota não é uma espiã, mas ela se denomina como uma. O garoto não quer deixá-la ser executada por ser muito fofa, então quer dar uma chance a ela de levar informações erradas para o reino inimigo e deixá-lo invulnerável. Todos gostam da estratégia, mas Anne fica com ciúmes por conta do garoto estar rodeado de mulheres, querendo ajudar a garota. Aceita que a mesma fique em custódia com o garoto e será sua desenhista profissional. Depois de ser contratada, Kanou fez a garota desenhar os personagens da temporada. Ela fez isso muito bem. A mesma explica que desenhar é o substituto para a caça. Todos eles são punidos se deixarem o instinto tomarem controle em fazer algo estúpido. Consequentemente, são treinados a distrair para mantê-los em sob controle. Desenhar é a maneira dela de controlar os impulsos. No dia seguinte tem mais um dia de aula. Sobre o jogo Bishoujo, acredita-se que o primeiro jogo a acontecer apenas com personagens femininas foi em 1991. Provavelmente foi esse jogo o início de tudo. 2 anos depois, o que revolucionou o jogo foi publicado. Mostra um deles para a sala, um jogo de relacionamento. Após terminar mais um dia de aula, sua guarda-costas pergunta se podem dar aula sobre mangás BLs. Ele condiz que não. Fualan está lavando mais roupas do que o normal, por conta que Elba, quando se empolga, suja muita roupa. Ajudando Fualan a lavar e estender a roupa, todos vão jantar, mas Elba diz que não está com fome. O garoto decide bater na porta para conversar com a mesma, vê que a garota desenhou diversos desenhos e está fazendo um perturbador. Olhando diretamente para a garota, a mesma está com uma feição muito aterrorizante. Os estudantes já estão discutindo sobre jogos e mangás. Está recomendando o mangá BL para o guarda da Vossa Majestade. Na calada da noite, Elba invadiu o quarto do garoto e começou a fazer algumas coisinhas. Por conta de ser lua cheia e não conseguir se controlar. Na lua cheia, suas vontades se tornam mais fortes e não conseguem controlar.
além de expressar seus sentimentos em desenhos perturbadores. Mas ela fica desconfortável por ser uma demi-humana e ele um homem. Mas Kanou não liga para isso e acha muito fofo sua parte metade animal. Ela então abraça muito forte e fica contente. No dia seguinte, todos os alunos estão discutindo novamente por conta dos mangás. Kanou está vendo que terá de tomar providência em questão a isso. Os anões e elfos têm um gênese mais agressivos. No exato momento, o colégio tem 25 alunos e mais 500 esperando vagas. Se caso aceitarem os 500, irão precisar de mais professores. Além de ter muito mais brigas, foi indicada para ser uma professora, e usar isso ele vai precisar de mais uma empregada. Ané fica com ciúmes e não permite que ele tenha mais uma. No lado de fora, Minori acha a bola rara de um mangá que ela tinha lido. Porém, Elber não pode ver uma coisa com o formato da lua, que sai correndo. Graças a isso, Kanou teve a grande ideia de propor que tenha um futebol na escola para evitar briga. Kanou irá pedir para o governo japonês entrar como patrocinador. No dia seguinte, o evento foi aceito. O governo japonês irá disponibilizar o videogame e um jogo à escolha do vencedor. Todos eles estudaram o máximo que deram sobre o futebol. O evento enfim começa. O time dos anões massacra os elfos pela sua força. No intervalo, o jogo estava 50-0. Então os anões deixaram os elfos usar magias. Graças a isso, eles se tornaram muito mais fortes e massacraram os anões. No fim de tudo, aconteceu uma guerra em vez de uma partida de futebol. No final, tudo foi resolvido. Anne pegou a bola e fez um gol com a ajuda de Fualan. Graças a isso, a amizade entre as duas aumentou muito. No dia seguinte, Kanou decide conversar com o dono da empresa por conta da grande quantidade de remessas que foram mandadas erradas. Ele está pedindo uma coisa e está chegando outra completamente diferente. Para resolver isso, quer voltar para o Japão, pelo menos mais uma vez. De começo ele não quer deixar, já que é um assunto muito necessário e importante para o decorrer do colégio. Decide aceitar. Antes de ir, pergunta se pode levar Fualan junto com ele. Matoba diz que não. Pessoas desse mundo têm muita dificuldade em respirar no planeta Terra. Se caso eles irem, podem precisar de aparelhos ou até morrer, sendo usados entorpecentes para que ele volte novamente para o seu mundo. Ele tem um sonho com todas as garotas da forma que vieram ao mundo. Ao acordar novamente no seu mundo, lembra de como é bom mexer na internet, vendo que seu pagamento está caindo mensalmente da maneira correta. Percebe que tem uma bolsa a mais. Percebe que Fualan foi escondida. Preocupado, pensando que ela pode morrer, percebe que foi enganado por Matoba. Sentando para pesquisar, decide levar Fualan para conhecer um pouco mais sobre a cultura japonesa, após se divertirem muito. Ao chegar em casa, fica extremamente nervoso por ter uma garota no seu quarto. No outro mundo já tinha se acostumado, mas nessa situação é diferente. Perguntando se tem algumas roupas íntimas, Fualan diz que não, então foi até o mercadinho 24 horas para comprar. Ao voltar, vê que Fualan está dormindo sem as partes de baixo, tentando mexer no que não deve. A garota fala dormindo, e o mesmo não deixa a tentação tomar conta de seu corpo, e volta à realidade, assim cobrindo a mesma.